Começando a gravação, então. Bom dia a todos, bom dia a todas novamente. Nós vamos começar, então, a aula falando com relação às Américas, mais especificamente com relação à América anglo-saxônica, tá bem? Então, nós vamos trabalhar aí a América anglo-saxônica. Só um minutinho, só ver se está dando certo aqui. O compartilhamento aí tá legal? Todos estão conseguindo enxergar os slides? Tudo bem? Só me deem um ok aí se estão conseguindo ver os slides, tá? E a minha imagem também, né? A minha imagem é muito importante, tá aí, né? Se não tiver, fica complicado. Bem, brincadeira, pessoal. Vamos lá, então. Deixa eu só ver aqui que colocaram algo, falaram algo aqui no bate-papo, eu não consegui ver. Não, mas não tem problema. Bem, turma, vamos começar aqui, então. Ó, aqui nós começamos com a chamada as Américas, né? Então, a primeira coisa a saber, nós temos alguns tipos de divisão das Américas. Então, a maneira que está exposta aí. As Américas, elas podem ser divididas, né, de duas formas aí. Uma primeira forma. Pedro, eu mando os slides sim, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou mandar os slides. E essa aula aqui, hoje à tarde ainda, eu coloco ela lá no YouTube do colégio, tá bem? Para que vocês possam ter acesso também, caso alguém caia a conexão, não consiga pegar aí a aula, tá? Então vamos lá. As Américas, elas podem ser divididas de duas maneiras. Então, em um primeiro momento aí, nós temos uma divisão que divide as Américas em América do Norte, América Central, América do Sul. É muito importante lembrar que essa primeira divisão das Américas, que vocês também vão ver aí na página 139 da apostila, essa primeira divisão, o México, ele pertence à América do Norte. Então, Estados Unidos, Canadá e México fazem parte da América do Norte. A América Central são aqueles países abaixo do México e acima da Venezuela, e mais a América Central continental, insular, as ilhas ali que fazem parte da América Central. E a América do Sul pegaria da Venezuela para baixo. Esta é uma primeira divisão. A outra divisão que nós temos é a que também está na página 139, que é dividido em América anglo-saxônica e América Latina. Quando falamos América anglo-saxônica, quer dizer que são aqueles países que falam a língua de origem anglo-saxônica, ou seja, o inglês. Então, seriam os Estados Unidos e o Canadá. Então, esses dois países seriam a América anglo-saxônica. E o México, descendo para baixo, América Central e América do Sul, seria a América Latina, que são os países que falam línguas de origem latina. Quais são as línguas de origem latina? Português, espanhol, né? Aqui tem a Guiana Francesa que fala o espanhol, né? Aí, claro que vão me perguntar, poxa, mas o Canadá também não fala espanhol? Só que o Canadá é apenas uma região do Canadá que fala espanhol, apenas a província de Quebec que fala espanhol. Então, como a grande maioria do Canadá fala inglês, então ele entra como América anglo-saxônica, tá bem? Bem, então aqui nós temos, né, a divisão aí em América do Norte, América Central, continental, América Central insular e América do Sul, tá? Então, isso seria uma divisão fisiográfica aí da América, tá? Bem, América anglo-saxônica e América Latina eu acabei de falar para vocês, então seria essa outra divisão aqui, né? Do México para baixo, América Latina, Estados Unidos e Canadá, América anglo-saxônica. Essa divisão é conhecida como divisão socioeconômica, porque se nós pararmos para analisar, Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, né? E do México para baixo são países subdesenvolvidos ou países emergentes, que é uma nomenclatura bonitinha para se falar hoje dos países que são pobres,
mas um pouquinho melhor que os outros, tá bem? Vamos lá. Depois tá, Clear, Quebec não é francês, isso. Acabei de falar aqui, Bilzão, o PH. Acabei de falar aqui, né, com relação a Quebec. Só que Quebec é uma minoria perto do Canadá como um todo, tá bem? Né? Colocou aqui no Canadá, pesquisa no Google, beleza, zoeira entre vocês. Então seria isso, tá bem? Então o Canadá, ele tem a ideia do bilíngue, né? Só que claro que uma província. Pessoal, só lembrem que província é como se fosse um estado, só que com menos autonomia que um estado, tá bem? O restante fala inglês, tá? Acho que o Fischer tinha falado espanhol. Galera, não estou entendendo isso aqui não. Vamos lá que se eu ficar lendo isso aqui eu não vou dar aula. Bem, vamos continuar aqui então. Agora com relação ao relevo. Pessoal, essa parte do relevo, o João já deve ter trabalhado com vocês, ou ele ainda vai trabalhar. Então eu vou assim, né, apenas fazer uma introdução aqui, para que vocês não fiquem perdidos, tá bem? Mas não vai ser nada muito a fundo, não. Então vamos lá, ó. O relevo das Américas, ele é constituído de cadeias de montanhas novas a oeste. Então, o que são montanhas novas? São as montanhas que estão em formação. Então, quando você olhar ali o lado oposto do Brasil, né? O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Quando você olha o lado do Oceano Pacífico, tá? Ali você vai ter uma cadeia de montanhas na América do Sul, conhecida como Cordilheira dos Andes, e depois você vai ter também, né, uma outra cordilheira na América do Norte, tá? Isso daí é conhecido como montanhas novas ou dobraduras modernas. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem placas tectônicas que estão em contato ali e esse contato está fazendo com que existam terremotos, existam tremores de terras e aquele relevo está em formação ainda, tá? Então ele ainda está em formação. Temos planícies na porção central, né? Falando aqui mais especificamente da América do Norte, a porção central é constituída por planícies e temos montanhas antigas na parte leste, tá? Então a parte leste, ou seja, a parte que é banhada pelo Oceano Atlântico, são montanhas antigas, porque aquilo ali se formou há milhares de anos, né, a partir do momento que há a Pangeia, a separação, e ali elas estão há alguns bilhões de anos, tá? Bem, aqui nós podemos analisar, estamos falando agora mais especificamente da América do Norte, tá bem, pessoal? Então aqui, ó, nós conseguimos analisar as montanhas que vão constituir praticamente toda a América do Norte do lado do Oceano Pacífico, são conhecidos como montanhas rochosas, tá? Esses daqui são as chamadas dobraduras modernas, tá? Do lado de cá, nós temos, né, dobraduras antigas, desse lado aqui, tá? E aqui no meio, nós temos a região de planície, tá? Então, constituindo todo esse meio aqui, são planícies. Então, aqui dá para vocês verem, né, a altitude da região, tá? As montanhas rochosas aqui, elas são altas, né? Podem chegar a um pico aí de 1.200 metros, mas se nós formos analisar com a Cordilheira dos Andes, é baixo. A Cordilheira dos Andes existe picos ali com aproximadamente 7.000 metros, tá? Muitas cidades estão ali na casa dos seus 3.500, 4.000 metros de altura. Então, proporcionalmente falando, essa região é baixa, né? Poços tem 1.450, alguns lugares falam 1.470 metros, tá? Acima do nível do mar. Então, nós podemos dizer aí que são baixas. E, claro, existem os picos, né? Que são essas partes roxas aqui, que vão ultrapassar os 1.200 metros, tá bem?
Bem, com relação à hidrografia, nós temos vários rios na América do Norte, né? E temos aí um destaque para os 5 grandes lagos de origem glacial que separam os Estados Unidos do Canadá. Quais são esses lagos aí? Seriam esses daqui, ó. Esses lagos aqui. Aqui é a separação entre... Opa, perdão, desculpa. Aqui é a separação entre Estados Unidos e Canadá. Então, esses são os lagos que estamos falando, tá? Bem, temos... Só ver aqui a pergunta. Ainda estou apanhando um pouquinho com esse negócio das perguntas aqui. Vou fechar isso aqui. Está me confundindo um pouquinho. Engraçado, tem hora que eu não consigo ver as perguntas, pessoal. Sei lá o que acontece aqui. Estourar tamanho. Lá, não consegui ver a pergunta, não. Depois eu volto para as perguntas lá. Temos ali, ó. Depois, o Rio São Lourenço, que está na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Ele é muito utilizado como via de navegação. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Nos Estados Unidos, nós temos... Agora eu consegui ver as coisas aqui. Que existe relação entre a posição das placas tectônicas e as novas montanhas? Murilo, totalmente a ver, tá? As placas tectônicas têm tudo a ver com a formação dessas montanhas, tá bem? Pessoal, se alguém quiser, no caso aí, também ativar o áudio para fazer a pergunta durante a aula, fique 1000% à vontade, tá? Ô, Murilo, tem tudo a ver, cara. Quando você pegar um mapa e for analisar assim, poxa, como que funciona, onde que mais tem vulcão, onde que mais tem terremotos, onde mais tem maremotos, se você for analisar, vai estar sobre as falhas das placas tectônicas, o encontro entre elas, alguma fissura, alguma coisa. Então, sempre vai ter a ver as placas tectônicas com esses fenômenos da natureza, tá? Então, inclusive, voltando um slide aqui, ó, Murilo, aqui nós temos uma falha chamada falha de San Andreas, né? E essa região aqui é uma tendência que esse espaço aqui, ó, um dia ele venha se separar do continente, isso aqui se torne uma ilha, tá? Porque aqui você tem uma placa nesse sentido, de cima para baixo, e a outra no sentido contrário, tá? Então, elas estão fazendo isso daqui, ó, estão movimentando nesse sentido, e vai acontecer, tá? Vales também acontecem, né? Muitos vales são criados porque as placas estão em divergência, ou seja, estão se separando, tá? Quando formam as cadeias de montanhas, elas estão em convergência, elas estão batendo e uma vai se sobrepor sobre a outra, por isso subindo, tá? Ou até mesmo ela vai entrar por baixo, né, da outra, tá? Bem, é muito importante aqui, nesse segundo tópico, tá? Vocês lembrarem que grande parte dos rios, como nós temos grandes planícies ali na América Central, é muito importante vocês lembrarem que os rios ali são navegáveis, tá? Então existe um grande número de rios que são navegáveis, tá? Isso ajuda muito no comércio, tá bem? Não esqueçam disso não, isso é uma grande vantagem. O Brasil, apesar de ser o país que tem a maior quantidade de água doce do mundo, né? Os nossos rios, grande parte deles acabam não sendo navegáveis. É muito utilizada a navegação naquela região ali norte do Brasil, Rio Amazonas, Xingu, né? Aqueles rios ali, tá? Agora, para cá, para nossa região, usamos pouco relativamente os rios. Pois não? Achei que o Gustavo ia fazer uma pergunta. Bem, vamos lá então, pessoal. Então temos aí o Rio São Lourenço, que está na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, tá? Temos o Rio Mississippi e o Rio Missouri, tá?
ele vai drenar a região central dos Estados Unidos, tá? E ele é utilizado como via de transporte e também de irrigação. Temos o Rio Colorado, que vai cortar o planalto, né, do estado do Colorado e é responsável pela formação do Grand Canyon, tá? A formação do Grand Canyon, se alguém já teve curiosidade para pesquisar, é muito interessante. Na verdade, aquilo ali era uma região de planalto, né? E devido ao processo de erosão, né, um solo menos resistente, ele foi, no decorrer de milhões e milhões de anos, fazendo a chamada lixiviação, ou seja, a água foi retirando camadas do Grand Canyon, retirando, e aí hoje o rio fica lá embaixo, né, e toda essa parte aqui em cima. Quer dizer que há milhões de anos atrás, tudo era aqui em cima. E aí foi saindo. E quando você olha, né, o Grand Canyon, depois pegue uma imagem qualquer, vocês vão ver que existem camadas. Aquelas camadas ali, elas vão sendo deposições que foram sendo feitas no decorrer também de milhares de anos. Então, provavelmente aquilo ali era um lago ou podia ser uma outra região qualquer e com o decorrer dos milhares de anos vinha e ia sendo depositado, né, os sedimentos ali. Então, cada faixa que tem ali do Grand Canyon corresponde a um período. Pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos, né? E ali dá para você analisar também se era um período que teve mais cheia, choveu mais, choveu menos, tá? Mas isso é uma coisa que a gente pode depois ter uma aula só para isso, que é muito bacana. Bem, vamos lá então, continuando aí. Falamos do Rio Colorado e do Grand Canyon. Temos aí o Rio Grande. Esse rio aqui é o rio que faz a divisa com o México. É esse que a galera muitas vezes se arrisca nadando, tentando atravessá-lo, tá? Então, muitos que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, eles tentam atravessar esse rio aqui a nado, tá? Temos o Rio Columbia, que ele vai desaguar lá na região do Pacífico, o Rio Mackenzie na região do Ártico, né? E a maioria dos rios que correm para o Ártico, eles acabam congelando em parte do ano, né? Então, quando vai para o Ártico, está indo para a região norte e no final, dependendo da época, mas aquela época do final do ano, ele acaba congelando, tá? Bem, com relação ao clima, né? Ele é predominantemente temperado, sofre a influência de vários fatores, né? Primeiro, as correntes marítimas. Então, o clima, tanto lá quanto aqui na América do Sul, né? A corrente marítima é o que vai determinar muitas vezes se vai vir uma frente fria, se vai vir uma frente quente. Tudo isso é determinado através, né, dessas correntes marítimas. Vocês podem perceber no jornal que sempre vai falar assim, olha, está vindo uma frente fria do sul do país, né? Então aí começa aquela frente fria subir lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até chegar a gente. Por que isso? Isso porque são ventos, né, que estão soprando do sul para lá. Então ele leva aquela massa de ar frio para a parte norte. Pode ser que aconteça um período de calor, pode ser os ventos quentes que estão soprando do oceano para a nossa região. Então, assim, o clima ele é muito influenciado pelas correntes marítimas, tá? Inclusive, alguns fenômenos da natureza que são muito comuns naquela região ali do Golfo do México, né? Aquela parte ali mais especificamente perto da Flórida, do Texas ali, aquela região, ali você vai ver muito, mas muito furacão, muito tornado, tá? Eles acontecem direto naquela região, por quê? Porque é uma massa de ar quente que está sendo empurrada para aquela região, né? Ali você tem um clima quente e você tem um mar, um oceano mais raso. Então ele ganha proporção, ele ganha força, e é onde acontece aquelas tragédias que a gente sempre vê lá no sul dos Estados Unidos. Furacão Katrina, né? Esses daí.
tá? Bem, o clima, então ele pode ser, né, influenciado pelas correntes marítimas, ele pode ser influenciado pelo relevo. Sabemos que uma região de altitude geralmente é mais frio, né? É só a gente poder só analisar Poços. Poços é relativamente, Poços e a nossa região aqui é relativamente mais frio do que outras regiões, como São João da Boa Vista. Você desceu para São João ali, o clima é outro, tá? Né? A latitude, ela também vai influenciar o clima, tá? O Nordeste do Brasil, por exemplo, nunca vai ser tão frio quanto é aqui em Poços ou quanto é no sul do país. Por quê? Por conta da latitude, ele está muito próximo ali à linha do Equador, então nunca vai ser tão frio. Geralmente, mesmo que seja no inverno, né, as temperaturas vão ficar ali nos seus 20 e poucos graus, tá? Enquanto aqui no nosso inverno, a gente vai ter temperaturas aí muito próximas aí de 0 graus, né, nas madrugadas. Lá você não vai ver isso, tá? E temos a chamada maritimidade e continentalidade. Esses dois pontos, maritimidade e continentalidade, esses dois pontos também são muito interessantes porque eles podem influenciar o clima, tá? O que seria essa maritimidade? Né? São os ventos e o clima que vem das águas do mar. E essa continentalidade é os ventos que sopram do continente. Há alguns anos atrás, houve uma crítica muito grande, eu até comentei com vocês em sala de aula, foi uma crítica muito grande com relação a falar que aquelas fuligens que estavam chegando em São Paulo, que eram da queimada da floresta amazônica. E aí muita gente fez mapinha e colocou São Paulo do lado da Amazônia para falar assim, agora está explicado, né? Por que isso está acontecendo. Bem, pessoal, na verdade, aquilo lá, né, são os ventos do continente que estão soprando para o oceano, tá? Nós podemos falar de continentalidade, maritimidade também, quando nós falarmos, né, das monções. Lembre-se dos climas de monções, eu até expliquei isso, acho que lá no 9º ano para vocês, né, que dependendo da época os ventos sopram do mar para o continente e dependendo da época do continente para o mar, tá? Bem, dando sequência aí. Aqui nós temos os climas, né? Os tipos de clima que existem na América do Norte, mais especificamente na América anglo-saxônica, tá? Que é o nosso foco da aula agora. E aí temos aqui, ó, aqui embaixo, o clima subtropical, essa região, clima desértico, então parte ali daquela região da Califórnia é desértica, tá? Aqui é o Rio Grande, ó, que eu falei para vocês que divide o México do Canadá, tá? Bem, temos aqui região semiárida, né? Então não é desértico, mas é muito próximo a isso. Temos de cá, né, o clima mediterrâneo, tá? O clima mediterrâneo é aquele clima que predomina na parte sul da Europa, tá? Então você vai ter lá árvores mais retorcidas, né? Um clima um pouco mais seco, tá? Depois temos o clima temperado, nessa região aqui, clima frio, clima, né, frio de montanha, e por fim, o clima polar, tá? Que é aqui nessa parte de cima, que é a região ali basicamente não habitada, né? Então as temperaturas, tá? Vocês vão ver aqui, ó, a temperatura média mensal nessa região aqui da Flórida, né? Miami ali, ó. Você tem janeiro, que seria o inverno, tá dando 19 graus, tá? E em julho, que é o verão, 28. Então você tem uma temperatura média, né, de 19 a 28 graus, tá? Quando você pega a região de Nova York, né, no inverno, você vai ter meio grau e no verão 24 graus. Por quê? Porque está se afastando, né, da linha do Equador aqui, tá? Mais para cima, região de Chicago, ó,
um pouquinho para cima dos Estados Unidos, mas já mais no continente. Você vai ter -3 no inverno e 24,5, tá? E assim, né, a gente vai vendo aí o clima da região. Com relação à parte de vegetação, tá? A vegetação, pessoal, na parte mais extrema, a parte norte, ela é uma vegetação chamada de tundra, tá? Ela é formada basicamente de musgos e líquens, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Ah, não tenho, desculpa, gente. Mas o que seria musgos e líquens, né? Seria assim, pequenos arbustos, pequenas plantinhas, coisa mínima, tá bem? Então, a vegetação ela é muito pobre em uma região de tundra, tá? Muitos animais, eles têm que bater sua pata, né, herbívoros, eles têm que bater sua pata para tentar arrancar um pouco do gelo, para tentar encontrar algum matinho que conseguiu resistir àquele gelo, àquela, né, região, tá? Então, isso é uma região de tundra. Depois, nós temos a chamada floresta boreal ou de coníferas, né? Isso é uma região de taiga. Essa região é a região onde existem os pinheiros. Essa região é muito comum, a gente vê em filmes nos Estados Unidos, né? Você olha e vê aqueles pinheiros gigantescos, tá? É nessa região aí da taiga. Obrigado quem grifou aí para mim. Depois, temos a vegetação de altitude, né? Que também são pinheiros. Então, em regiões, em picos de montanhas, né, você vai ter o mesmo clima que seria o clima da taiga. Então, é onde você tem pinheiros, tá? Depois, a floresta temperada, que vai existir as chamadas folhas, chamadas de caducifólias, ou folhas caducas. O que é essa região? Essa região é quando, no inverno, as folhas caem, tá? Então, aqui no Brasil é muito pouco isso acontecer, né? Nós não temos uma floresta caduca, né? Ou caduciária também pode ser chamado, tá? Por quê? Aqui, praticamente o ano inteiro, as folhas das árvores se mantêm, a não ser um caso muito específico, como, por exemplo, o ipê, né? O ipê, principalmente o ipê amarelo, que é o que mais chama a atenção da gente, na hora que ele vai florir, ele derruba as folhas, tá? Mas isso é uma característica dessa planta, não é por conta do clima, por conta da temperatura, não. Agora, quando você vai, por exemplo, mais no sul do país, Argentina, Uruguai, ou até mesmo nos Estados Unidos, né, aquela região de Nova York, você vai ver que no inverno parece que a árvore morreu, porque ela derruba todas as suas folhas, ficam apenas os galhos. Isso são as florestas temperadas, as folhas, as árvores caduciárias, tá? Depois nós temos estepes e pradarias, que é a região de campos, né? Então, essa região você vai ter ali alguns pequenos arbustos, algumas árvores, tá? Mais esparsos um pouco. Depois nós temos a região desértica, né? Que é uma região chamada de xerófila, ou seja, adaptada a pouca umidade. Então, o que nós temos aqui de vegetação? Cactos, uma árvore ou outra que ela consegue resistir com pouquíssima água, então seria isso. E depois a região mediterrânea, que você tem árvores aí de médio porte. Quando falamos médio porte, eu estou falando aí na casa dos seus 3 metros, 4 metros mais ou menos, não são colocando o topo delas, tá? 3, 4 metros, e são árvores também que requerem um pouco menos de água, são árvores um pouco mais retorcidas, tá? Bem, aqui nós temos, né, então, um mapa falando sobre a vegetação, onde que está cada uma dessas vegetações, tá? Então, lá em cima, região de tundra, né? Depois essa região aqui, a floresta boreal, nessa região onde que tem a maior parte da população americana ainda vivendo, né, são as chamadas florestas subtropicais, e por aí vai, tá? Bem,
Segundo, né, falando aí agora com relação ao Canadá. O Canadá, até então nós estávamos falando da América Anglo-Saxônica, tá, pessoal? Agora nós vamos entrar, eu vou explicar Canadá, depois Estados Unidos, depois México para vocês, tá? Então vamos lá, ó. O Canadá é o segundo maior país em extensão do mundo, o maior é a Rússia tem aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, e o Canadá aproximadamente 10 milhões, tá? Ele foi colonizado a princípio por franceses, depois lá naquela guerra conhecida como Guerra dos Sete Anos, a França perde e ela tem que ceder 2 territórios para os ingleses, que foram os vitoriosos. Então ela cede o Canadá e cede também a Índia. Por isso que a Índia, em um primeiro momento, pertencia à França e depois passa a pertencer à Inglaterra, tá bem? É um país, né, que a gente fala aí bilíngue, né, uma região falando francês, outra falando inglês. Temos lá, ó, os franceses predominam na região de Quebec, né? Isso corresponde a 24% da população canadense, tá? Então eles são minoria, um quarto da população, vamos dizer assim, tá? Bem, os ingleses predominam nas demais províncias, né? 61%, e temos ali sua população, a população do Canadá, é de aproximadamente 31 milhões de habitantes. Hoje, o Canadá deve estar ali na casa dos seus 33, 34 milhões de habitantes, tá? Esses dados aqui são mais antigos um pouco, deve ser mais ou menos aí de 2013, 2012, mais ou menos, tá? A grande maioria da população está concentrada no extremo sul do país, né? E principalmente próximo à região dos Grandes Lagos. Isso por motivos óbvios. A parte norte, claro, uma parte muito fria, tá? Lívia, obrigado. A Lívia está dizendo aí que no livro está falando em 37 milhões, tá? Lívia, então esses dados aqui devem ser mais ou menos de 2010, tá? Eu não coloquei aqui a fonte, mas deve ser isso. Então é mais ou menos isso. Se nós formos parar para pensar, só para fazer uma comparação, a população inteira do Canadá é menor do que a população do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem aí por volta dos seus 44, 45 milhões de habitantes, tá? Bem, galera, a aula o tempo aqui do Zoom vai acabar daqui 2 minutinhos, tá? Aí, acabando aqui, nós podemos fazer o seguinte. Eu já vou dar a instrução para vocês não irem se perdendo, tá? Terminando aqui, a gente pode ir para o WhatsApp se quiserem, porque aí depois dali 10 minutos eu tenho que entrar na outra sala. E quem quiser pode começar a fazer as questões da página 157, tá? Então nós temos aí, podem fazer as questões de 1, podem ir fazer a página 157 inteira, de 1 a 7, tá? Tentem fazer esses exercícios. Nem tudo, claro, eu consegui terminar de explicar. Mas aí podem ir me perguntando, a gente vai tirando dúvidas, tá? Vamos continuar aqui, então. Bem, temos aí, né? Podemos dividir o Canadá da seguinte maneira, né? O Grande Norte, onde você tem vazios demográficos, ou seja, quase ninguém morando, né? Minério de ferro, minérios, principalmente ferro, manganês e urânio, tá? Temos a Colômbia Britânica, que seria a região que foi colonizada pelos ingleses, né? A principal cidade é francesa, e as indústrias de alumínio e madeira. Então, o Canadá ele tem grandes reservas e grande extração de ferro, manganês, urânio, alumínio e também madeira, tá? A região das pradarias vai englobar as províncias, né? As províncias de Alberta, né? E Saskatchewan, né? Manitoba, tá? E o destaque para a agricultura mecanizada, principalmente trigo, tá? Então essa região nós vamos ter muito forte a agricultura, só que é uma agricultura mecanizada, porque tem pouca gente para trabalhar no campo lá.
tá? Então, nós temos ali o trigo, pecuária de bovinos, carvão, petróleo, né? Tudo nessa região. A região dos Grandes Lagos, nós temos aí o Rio São Lourenço, as províncias de Ontário, né, e Quebec, que você tem as maiores cidades nessas duas províncias e a maior população também, né? E é o principal ponto